Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, para celebrar o nome do Senhor. Mais uma vez gostaria de deixar aqui os parabéns a todos os pais presentes. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente nessa missão linda que nós temos, privilégio que nós temos de termos nossos filhos que são herança do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em Lucas capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia com calma, sem pressa. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, 25. Também gostaria de deixar aqui o nosso abraço àqueles que estão nos visitando. Sinta-se à vontade em nosso meio, abraçado, e volte sempre. Estamos aqui com os braços abertos para recebê-los. Lucas 10, a partir do versículo 25, é uma parábola muito conhecida. Provavelmente você já ouviu, ou já ouviu alguma música baseada nessa parábola, e é uma bênção. E a gente vai poder compartilhar um pouquinho dessa parábola hoje. Interessante que esse texto, o tema de hoje está alinhado com o tema anual da nossa igreja. Você que está nos visitando, esse ano nós estamos falando sobre o crescimento no cuidado, crescendo no cuidado. E quando nós falamos crescer no cuidado, nós estamos falando nesse crescimento e nesse cuidado em todas as esferas da nossa vida, ok? Seja ela física, no seu cuidado físico, no seu cuidado emocional e principalmente espiritual. O texto vai dizer assim: certa ocasião, Lucas 10, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você vê e como você lê a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve misericórdia, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu aquele perito da lei. Jesus lhe disse então: vá e faça o mesmo. Amém, irmãos? Vá e faça o mesmo. Nós vamos meditar nessa noite no seguinte tema: cuidando do próximo. Esse cuidando do próximo está incluído no nosso tema anual,
Nós precisamos crescer no cuidado. E hoje nós vamos aprender que precisamos crescer no cuidado com o próximo. Deus nos chama a viver um amor prático, não teórico. É um amor sacrificial e inclusivo, cuidando do próximo independente das barreiras sociais, culturais e religiosas. Interessante que essa parábola, irmãos, do bom samaritano é uma das mais conhecidas, porém também é uma das parábolas mais desafiadoras da Bíblia. Ela nasceu de uma pergunta que muitos de nós ainda hoje temos feito: quem é o nosso próximo? Como se o amor de Deus, que nós aprendemos com Deus, porque Deus é amor, esse amor pudesse ser limitado a um grupo específico de pessoas. Então, porque agora nós somos crentes, então agora eu só vou amar quem é crente, quem é da minha igreja. Nós queremos separar grupos específicos. Jesus, ao contrário, ele responde contando essa história, essa parábola, para quebrar as barreiras. Ele confronta aqui nessa parábola, irmãos, preconceitos e nos chama para viver uma vida de amor verdadeiramente. Nessa parábola também nós vamos aprender que cuidar do próximo não é uma opção, não é uma sugestão, mas sim uma ordem, um mandamento. É um mandamento que todos nós que servimos a Jesus, que seguimos o Cristo, o Mestre, devemos colocar em pauta da nossa vida, como prioridade. Então, o amor ao próximo não é uma sugestão. Obrigado, querido. Deus abençoe. Nós vamos refletir alguns pontos importantes essa noite, para que eu e você possamos aprender que o amor ao próximo faz parte do nosso crescimento no cuidado. Que cuidar do outro, para mim e para você, precisa ser algo natural e precisa ser vivido em amor. Interessante, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse texto é que precisamos cuidar do próximo. Para cuidar do próximo, começa com o coração certo. Interessante, irmãos, que a gente observa que quem faz a pergunta para Jesus, quem está indagando a Jesus aqui, é um perito da lei, é um mestre da lei. O doutor da lei, ele sabia a resposta. Ele sabia. Ele queria testar Jesus, ele queria se justificar diante de Cristo. E Jesus responde para ele o que a lei lhe diz, ele responde perfeitamente. Devemos amar, ele vai dizer aqui, amar a Deus acima de todas as coisas. Ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu para ele: perfeito, você mandou muito bem, nota 10. E aí ele, não satisfeito, ele ainda indaga ainda mais, ele quer testar Jesus ainda mais, e faz a pergunta que vai gerar essa resposta da parábola. Jesus conta a parábola porque ele pergunta: quem é o meu próximo? E ele, como perito da lei, conhecedor do amor de Deus, o Deus de Israel, ele já deveria saber, porque amar a Deus e amar ao próximo não são inseparáveis. Então, se eu amo a Deus, automaticamente eu amo o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Não há como mandar isso de forma separada. Então, se eu falo que eu amo a Deus e não amo o meu irmão, a Bíblia vai dizer lá em 1 João, eu me torno mentiroso. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 vai dizer isso: não podemos amar a Deus e desprezar o nosso irmão. Então o coração daquele homem, daquele perito da lei, aquele coração estava endurecido, estava longe desse amor do Pai, de Deus. Então o cuidado verdadeiro não é movido por obrigação, mas é movido por um amor genuíno. Então um coração
que está ligado a Deus é um coração que ama o quê? Cuidar. E que cuida não por obrigação, mas cuida por essência, porque a sua essência é amor. Então esse coração aqui está distante de Deus. Então nós precisamos entender que para cuidar do próximo, nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus. Nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração transformado por Deus. Porque um coração transformado por Deus, ele não busca atalhos para amar, para demonstrar amor, mas ele aproveita as oportunidades para servir em amor. Amém, irmãos? A minha pergunta essa noite para você é: como está o seu coração? É um coração que está distante de Deus, assim como esse perito da lei, ou é um coração que está chegado a Deus? Um coração que está transformado por Deus, que está alinhado com Deus, com a pauta de Deus, com a agenda de Deus, que é o quê? Amar, que é cuidar de pessoas. Nós precisamos usufruir das coisas terrenas, mas nós devemos amar as pessoas, seres humanos, que são semelhantes a nós mesmos. Vocês já vão entender nos próximos pontos, mas o importante aqui é você entender que, uma vez que nós falamos que amamos a Deus, nós não podemos alimentar uma palavra tão feia, que não combina comigo e com você, que não combina com o cristianismo, que é ódio. Então eu falo que eu amo o meu irmão, então eu preciso amar o meu irmão verdadeiramente. Eu preciso entregar esse amor genuíno para ele, porque Romanos 13:10 vai dizer que o amor, ele é o cumprimento de toda a lei, em Cristo Jesus. Então quem está em Cristo, agora é uma nova criação, nós aprendemos isso, e de fato é uma nova criação, e por sermos uma nova criação, agora nós temos uma nova, o quê? Mentalidade, e porque temos uma nova mentalidade, agora temos um novo modo de agir com as pessoas. E isso às vezes é difícil colocar na vida, na prática, é difícil, mas nós devemos viver essa essência. Então o primeiro passo para cuidar do próximo é deixar Deus transformar o seu coração para amar sem fronteiras, sem barreiras. O que tem impedido você de amar ao próximo como você ama a Deus? E a pergunta que eu faço essa noite é ainda mais profunda: como que anda o seu amor a Deus? O seu amor a Deus, a forma como você ama a Deus, influencia a forma como você ama o seu próximo. Como eu falei, não há como separar as duas coisas. John Stott, um pastor anglicano, vai dizer que a verdadeira religião não é definida em rituais sagrados, mas por um amor que atravessa a rua para servir. Amém, irmãos? A verdadeira religião, ela não está baseada, definida em rituais, mas por um amor que atravessa a rua para servir ao outro. Isso é lindo demais. Isso tira a gente da nossa zona de conforto. Então, quando eu falo que eu quero cuidar do outro, eu preciso, muitas das vezes, me mover em direção ao outro, para servir, para cuidar. E isso precisa estar em harmonia. Então, o meu coração precisa estar limpo, precisa estar leve, e precisa estar transformado em Cristo Jesus. Porque um coração que não está rendido totalmente ao Senhor Jesus, ele vai ter dificuldade, ele vai encontrar o quê? Barreiras para amar o próximo, para cuidar do próximo. Observe que o perito da lei, ele está com o seu discurso religioso em ordem, perfeito, gabaritou aqui, mas a sua prática está totalmente distante da fé do Deus que ele fala que ama. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então cuidar do próximo começa com o coração certo, começa com o coração transformado, regenerado em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Em segundo lugar, nesse texto, que é importante, é que cuidar do próximo exige de mim e de você romper a indiferença. O homem ferido aqui nessa parábola, você está vendo aí a imagem? Ele reflete, ele representa os necessitados que encontramos pelos caminhos da vida. E nós encontramos oportunidades todos os dias de demonstrar esse coração transformado, esse coração regenerado por Deus, que ama a Deus e ama ao próximo. Então esse homem aqui representa as pessoas que nós encontramos pela vida, os necessitados, os caídos, os ímpios. O sacerdote e o levita, esses religiosos, eu não quero focar muito neles hoje, mas esses dois religiosos que estavam indo para o culto em Jerusalém, eles viram aquele homem caído, precisando de cuidados. Mas eles passaram para o outro lado da rua. A indiferença é um inimigo silencioso do cuidado e do amor, irmãos. A indiferença é algo terrível, é uma coisa cruel, quando nós conhecemos a Deus, amamos a Deus, servimos na igreja e somos indiferentes à dor do outro, à necessidade do outro. Então nós precisamos ter muito cuidado com a indiferença, porque nós vamos precisar romper, ultrapassar a indiferença, para que possamos servir o próximo, para que possamos cuidar do próximo. Conhecimento religioso sem compaixão, sem piedade, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Você pode saber a Bíblia de cor, versículos de cabeça. Você pode ser um ótimo orador, falar muito bem, cantar muito bem, mas se a sua vida não tiver piedade, compaixão, misericórdia pelo outro, isso não vai agradar a Deus. Porque aquilo que nós falamos é aquilo que precisamos viver, precisamos colocar em prática. E aqui Jesus está ensinando a esse líder religioso que muitas das vezes nós estamos vivendo uma religiosidade disfarçada, que quando nós precisamos realmente demonstrar amor, nós temos dificuldade de demonstrar amor. E a minha oração essa noite é que você avalie como está o seu coração, a sua vida, e que a partir de hoje você rompa de uma vez por todas com a indiferença na sua vida em relação ao outro. Porque muitas das vezes essa indiferença, ela pode ser intencional, mas não, às vezes não é intencional. Nós vivemos num mundo caótico, num mundo que está em caos, num país que está num caos político, num caos religioso. E muitas das vezes a gente está para lá e para cá e a gente não está abrindo os nossos olhos espirituais para enxergar o necessitado. E aí você vai fazer a pergunta para mim também, mas pastor Rafael, quem é o meu próximo? O próximo é todo aquele que está na tua frente e passando por necessidade. Então o conhecimento religioso é importante, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, mas nós precisamos, como o Tiago fala, praticar a palavra, coerente com aquilo que nós pregamos, falamos. Tiago vai dizer em capítulo 2, do 15 ao 17, que a fé sem obras ela é morta. Nós não fazemos as obras para alcançar a salvação, mas porque nós já fomos alcançados, nós fazemos. É diferente. O fazer, o executar,
já é um reflexo daquilo que eu já recebi de Cristo Jesus, a salvação, a regeneração em Cristo Jesus. E a gente precisa ter muito cuidado nessa parábola, porque na história da igreja, muitas pessoas se perderam porque foram somente para o lado social, querendo cuidar de todo mundo na questão social e esqueceram da espiritualidade. Que a primeira necessidade do homem, irmão e irmã, essa noite, é a salvação em Cristo Jesus. Precisamos pregar que Cristo é a salvação, o caminho para a salvação. Mas também precisamos entender que o homem caído necessita de algumas situações que ele precisa de ajuda. E aí tem o pastor Alain Basílio, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele, já pregou, agora está lá no sul, e ele falou que uma vez estava fazendo missões nas ruas, e ele estava entregando quentinha, e ele falou que foi entregar a quentinha para uma pessoa, e depois que ele entregou a quentinha, essa pessoa falou para ele: pastor, a gente aqui, tentando lembrar aqui agora, fugiu a cabeça, perdão. Aí oraram por ele, lembrei. Eles foram orar por ele, por esse rapaz. E aquele rapaz estava passando fome na rua. E eles não levaram a quentinha, ele levou depois. Vou melhorar a história, estou tentando lembrar. E aí eles foram lá e oraram pelo aquele rapaz. E aí quando ele estava saindo, ele falou: pastor, você orou por mim, pastor, obrigado, mas eu estou com fome também. Eu estou passando por necessidade. E ele falou que aquele dia ele ficou arrebentado por dentro, falou assim: como é que eu não enxerguei a necessidade daquele irmão? Ele precisava de oração, ele precisa de Jesus, mas ele precisava naquele momento de uma quentinha. E aí eles organizaram e levaram comida para aquela pessoa e para muitas outras pessoas. Então a gente precisa entender que nós somos movidos não pela obra para alcançar o favor de Deus, porque nós já fomos alcançados por Cristo Jesus. E nós fazemos porque já fomos alcançados. Precisa ser algo no crente, uma essência, algo natural na minha vida e na sua vida. Então, cuidar do próximo significa parar, mesmo quando é mais fácil continuar. E eu falo por mim, irmãos, muitas das vezes eu fui um desses religiosos aqui, ó, o sacerdote e o levita. Passei e fingi que não vi. Isso é terrível, é cruel. Nós precisamos rever a nossa essência, o nosso conceito de ser crente em Cristo Jesus. Então, cuidar do próximo exige romper essa indiferença no meu coração e no seu coração. Peça isso ao Senhor hoje: Senhor, coloque em mim esse desejo de servir e de amar ao próximo, naquilo que ele está necessitando. E esse próximo pode estar aí do seu lado hoje. Esse próximo pode ser uma pessoa da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Procure saber a necessidade desse próximo. E quando a gente fala necessidade, nós pensamos só em coisas materiais, né? Mas a gente tem vivido num tempo, irmãos, como já que orou aqui, declarou, abençoou, as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, muitas pessoas estão passando por problemas de doenças emocionais, e muitas das vezes a necessidade dessa pessoa é um abraço, e você só pergunta para ela assim: como você está? E faz só assim para ela, ela vem, te dá um abraço e começa a chorar. As pessoas estão assim hoje. E nós precisamos ser esse abraço de Jesus aqui na terra. Esse abraço é meu e seu, para cuidar do próximo. Então, cuidar do próximo significa parar, para cuidar, mesmo quando é mais fácil continuar. Não é mais fácil, irmão? Você viu ali? Não, fulano de tal está vindo aí atrás, aí ele vai e resolve esse problema aí. Quando eu puder, quando eu tiver, a gente resolve.
E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque existem certas situações, irmãos, que é urgente, é para agora, não é para amanhã. Quando a gente recebe uma mensagem pedindo algo que é urgente, irmãos, nós precisamos atender com urgência. Quando é algo que pode ser levado no dia seguinte para ser resolvido, tudo bem. Mas o que é urgente, porque muitas das vezes a gente coloca a necessidade do outro, como não é prioridade, não é minha necessidade, eu pode esperar. Mas pense uma coisa, irmãos, o próximo a precisar de algo, de alguém, pode ser você. Pode ser você. E a gente tem visto muito isso, né, pastor Leandro, na caminhada. Quantas pessoas que têm abençoado vidas, e quantas pessoas têm a oportunidade de abençoar e não abençoam. Que você essa noite possa romper, em nome de Jesus, essa indiferença na sua vida, para que você consiga, de fato, abençoar e servir ao próximo, cuidar do próximo. Porque não adianta nós cuidarmos de nós mesmos, se a gente não cuida do outro. Se a nossa vida é uma vida coletiva, é pelo outro. A vida cristã não é uma vida solitária, é uma vida em comunhão, em comunidade. E nós precisamos colocar isso em prática. E aí no ponto 3, versículo 33 a 35, vai dizer que, depois que o sacerdote passou e viu aquele homem, quase morto, que o levita aqui, irmãos, não é aquele que levita não, levita na Bíblia é aquele que participava do culto, que era da música, que fazia parte ali, não somente da música, mas da ornamentação, do andamento da celebração judaica. E aí a Bíblia vai dizer que um samaritano, versículo 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem. Quando o que, irmão? O que o texto vai dizer? O que aconteceu com ele? Quando ele viu aquele homem. O samaritano viu, compadeceu e agiu. Nós precisamos ver, nos compadecer e agir. Amém, irmãos? Se a gente vê, se compadecer, coitadinho dele, e não agir, a nossa fé é morta. O cuidado envolve tempo, recursos e disposição para se envolver. E se envolver dá trabalho. E muitas das vezes nós não queremos trabalho. Somos preguiçosos, eu me incluo, irmãos, nessa situação. Porque quantas vezes a gente fala assim para a pessoa, e às vezes falamos só para educação, né, no WhatsApp, e aí, como você está? Você já pensou, já parou para pensar que essa é uma pergunta muito profunda? Porque se a pessoa não estiver bem, ia falar assim, eu estou assim, você pode me ajudar? Você perguntou. Você se colocou à disposição, está contigo, não é isso? Então não seja só uma pergunta conveniente para puxar assunto. Então quando você perguntar, como você está, Daniel, hoje? Eu estou muito bem, pastor Rafael, obrigado. Mas se ele falar, pastor Rafael, eu não estou muito bem, quem perguntou tem que fazer o quê? Por que você não está bem? Vamos conversar, o que você está precisando? É assim que funciona o amor de Deus na nossa vida, que precisa transbordar na vida do outro, irmãos, e isso é cuidado, precisamos cuidar, não só da boca para fora. E é interessante que Jesus vai lá na espinha, ele vai e fala um samaritano, e o samaritano tinha problemas profundos e tensos com os judeus. Os samaritanos, eles eram de um grupo étnico, religioso que vivia na região de Samaria, na Palestina antiga. Eles tinham uma história complexa em relação aos judeus. Vocês lembram lá em João capítulo 4, quando Jesus vai ao poço e passa por Samaria, e não precisava passar por Samaria, mas ele quis passar por Samaria para encontrar aquela mulher, a mulher samaritana. É isso? Vocês lembram do texto?
E os discípulos falaram: Jesus, nós podemos passar por aí, vamos dar a volta. Era mais fácil para eles, judeus, dar a volta, para não ter contato com os samaritanos. Porque eles eram um povo que eram mestiços, misturados, não eram judeus puros. E aí Jesus vai falar para aquele perito da lei, não feche sua Bíblia. No versículo 25 vai dizer que, em certa ocasião, um perito da lei se levantou, ou seja, foi um judeu, um estudioso da palavra de Deus, que está indagando Jesus, que está aqui falando com Jesus. Mestre, ele chama Jesus de mestre. E aí Jesus vai dizer para ele que passou o quê? Um sacerdote e um levita da casa do Senhor, e não ajudaram aquele homem caído, quase morto. Mas, versículo 33, porém, todavia, um samaritano passou ali. E diz que estava de viagem, e aquele samaritano, ele viu, se compadeceu, e foi ao encontro daquele homem caído para ajudá-lo. Então, o verdadeiro amor atravessa a barreira cultural, social e emocional. Que você, essa noite aqui, se sinta cuidado por Deus, aqui na CIB de Itaboraí, irmãos. Que ao entrar nessa igreja, nessa comunidade de fé, você se sinta à vontade, você se sinta importante, cuidado. Servir aos necessitados é servir ao próprio Cristo. Olhar as necessidades do outro é importantíssimo. O amor cristão é mais do que uma emoção, é ação deliberada em favor do outro, mesmo que isso te custe alguma coisa. Charles Spurgeon vai dizer isso. Então nós precisamos entender que a minha ida em direção ao outro é cuidado de Deus com a vida do outro através da minha vida. Isso é um privilégio, irmãos. Preste atenção, crente, servir ao outro é servir a Cristo. É um privilégio para mim e para você. Se você está aqui hoje, coloque isso em prática. A primeira oportunidade de servir, sirva com alegria. Dê glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, que eu tenho a oportunidade de servir. Mas tenha cuidado, porque Deus pode botar pessoas no seu caminho para que você possa servir, que talvez não seja no seu gosto, assim como não era desse perito da lei. Talvez uma pessoa que você precise se reconciliar, aquele vizinho, ou aquele parente. E é assim que Deus faz, irmãos, comigo e com você. Então nós precisamos servir ao outro, sem olhar e sem botar barreiras. Pastor, você está falando isso aí, é muito difícil, mas está aqui, irmãos. Eu não estou inventando, é Bíblia. É amor ao próximo. Quem é o seu próximo? Não, próximo é aqueles que estão aqui no meu grupo familiar ou no meu grupo de resenha. Não. O próximo é todo aquele que está necessitado, independente de quem seja. Então, o amor cristão é mais do que uma emoção, é uma ação em favor do outro, mesmo que te custe algo. E servir o outro, muitas das vezes, vai te custar aquilo que para você é importantíssimo, que é isso aqui, ó. A gente fala em servir, mas se mexer com o meu bolso, aí não, aí mexer com o bolso, aí outra pessoa pode servir no meu lugar. Mas nós precisamos servir com os nossos recursos, com a nossa vida e com o nosso tempo também. Mas em último lugar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que, para cuidar do próximo, esse cuidado do próximo é uma missão permanente, é constante, todos os dias. Para encerrar a parábola, Jesus pergunta para ele, qual desses três foi o que você acha que foi o próximo daquele homem que foi assaltado? E ele respondeu, aquele que teve misericórdia, respondeu. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Precisamos fazer o mesmo.
Jesus aqui muda a pergunta de quem é o meu próximo para quem, de quem você vai se tornar o próximo. Olha como que ele muda a pergunta. Quem é o meu próximo? Ele fala assim, quem vai ser o próximo que eu vou ser? Ou seja, de quem você vai se tornar o próximo para abençoar. Então o cuidado ele é proativo, não espera ser chamado, mas vai ao encontro. Oportunidade. A gente, Senhor, me dá mais paciência, Deus vai te dar a oportunidade de ser paciente. Senhor, me dá mais amor, Deus vai te dar a oportunidade de ser mais amoroso. Senhor, eu quero cuidar mais de pessoas, Deus vai te dar a oportunidade de cuidar de vidas, de pessoas. E é assim a nossa vida cristã, irmãos. Porque muitas das vezes nós entendemos errado que cuidar da vida do crente, da pessoa, é problema do pastor. É o pastor que tem que cuidar das ovelhas. É o líder, eu não, eu só sento lá na igreja e só escuto a mensagem e vou para casa. Não, irmãos, é uma responsabilidade nossa como cristãos. Porque nessa vida nós vamos andar nos arranhando, nós vamos encontrar pessoas difíceis, e aqui vos fala uma, nós vamos encontrar pessoas complicadas de se relacionar, mas é aí que é a beleza do cristianismo. Todo mundo aqui tem uma característica, é uma pessoa, é um ser semelhante à imagem de Deus. E todo mundo aqui pode amar e pode ser amado, pode cuidar e pode ser cuidado, mesmo com todas as dificuldades. Tem gente que é teimosa, tem gente que é rancorosa, tem gente que é chata, enjoada, que não gosta de se relacionar muito, de conversar. Essa multiforme, esse monte de pessoas reunidas, diferentes, criações diferentes, vida financeira diferente, com questão social diferente, estudos, né? Grau de instrução diferente, mas quando a gente entra na igreja, irmão, todo mundo é igual, é nivelado aqui, ó. Todos nós somos filhos de Deus, amém? E estamos aqui para aprendermos juntos. Então, se alguém está querendo cuidar de você, deixa essa pessoa cuidar de você, irmão. Se você quer cuidar do outro, se a pessoa quer cuidar de você, deixe cuidar. Deixe abençoar a sua vida. Eu achei algo interessante. Queria compartilhar com os irmãos que uma pessoa estava acamada, não, grávida. Lembrei. Deve estar assistindo a mensagem agora. Vai assistir depois. David e Lília, lá de Portugal. E Lília falou que Lília está com 9 meses, está com o barrigão, está quase ganhando neném. Qualquer momento, né, Sandra? O telefone pode tocar aí, a gente assiste agora, né? Agora, se for. Aí, está lá com o telefone, ó. E a Lília falou que agora, nesses últimos dias, a igreja da Lapa, a igreja que estão participando, as pessoas estão indo lá ajudar eles, a fazer comida, a cuidar da casa. Isso é lindo demais, irmãos, é a igreja. Ouviu, Giliane? Já estou dando já. Amém? Então a pessoa está ali necessitada, na correria, não está podendo se movimentar mais. Ela falou, não, a igreja está ajudando a gente. O pessoal está vindo aqui, faz comida para a gente, ajuda a fazer comida, arruma a casa, limpa. Isso é lindo demais, isso é igreja. Isso é igreja, irmãos. Aí, ó. Ok? Que lindo, testemunho. Não precisa ser lá em Portugal, aqui tem. Aí. Bênção. Então, às vezes, é a gente doar o nosso tempo, a gente cuidar do outro. E às vezes a gente acha que cuidar do outro, irmãos, não está errado não, tá? A gente fala assim, eu vou orar pela sua vida. Amém. Ore pela vida do irmão. Mas pergunte se ele precisa de algo mais concreto. Alguma necessidade que ele precise. Talvez ele precise do seu ouvido, só para você escutar ele falar. E como tem gente que gosta de falar, irmãos, escute, irmãos. Escute. Seja ouvido por alguém. Precisa desabafar. Às vezes a pessoa, vamos conversar? Aí, vamos conversar. A gente está pensando que é um diálogo, né? Mas quando chega lá, a pessoa fala.
Deixa, é um monólogo, né? E aí no final a pessoa fala assim, pô, você não falou nada, hein? Tá tudo certo, amém. Eu estou aprendendo isso. Estou aprendendo a ouvir. É importantíssimo ouvir o outro, a necessidade do outro. Mas além de ouvir, nós precisamos enxergar. Como a gente fala aqui na igreja, muitas das vezes são detalhes, né? Que a gente olha, precisa colocar aquilo ali no lugar. Poxa vida, alguém precisa colocar aquilo no lugar. Por que você não vai lá e coloca? Você está ali, você é a igreja. Isso é serviço, é servir a igreja, é a obra do Senhor. Não, mas é o pastor que tem que colocar, é o irmão que tem que fazer. Nós precisamos tirar essa mentalidade atrasada e avançar para o novo, irmãos. Precisamos abençoar. Então a nossa missão, ela é permanente. Ser cuidadoso com o outro é proatividade. Vai e faz o mesmo. Imagina a cara daquele perito na hora. Quando Jesus acaba de contar a parábola, Jesus encerra, então quem é que... Não, quem teve misericórdia dele, muito bem. Mais uma vez, foi o quê? Colocado o quê? Você está certo. Agora você vai e faz o quê? O mesmo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Amar não quer dizer que você tem que estar na casa da pessoa todos os dias, que você tem que encontrar a pessoa todos os dias. Não é isso. Amar é tratar o outro com dignidade, o ser humano, a imagem e semelhança de Jesus, de Deus. E a gente tem visto muito isso saindo de cena. Não é isso, irmãos? Tanta indiferença, tanta antipatia, as pessoas atravessando o rosto, virando a cara para o outro, para a necessidade do outro. Na igreja não tem isso não pode não, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos fazer o bem. Porque em 1 Coríntios, né, vai dizer que o amor é paciente, é bondoso, é perseverante. E para encerrar, Martin Luther King vai dizer que o próximo é qualquer pessoa necessitada que Deus coloca no seu caminho, e cujo caminho eu possa cruzar para servir. Então, uma pessoa que eu possa servir, a pessoa que está cruzando o seu caminho, sirva essa pessoa, porque quando nós estamos servindo essa pessoa, nós estamos fazendo assim para Jesus. E vou te falar, irmãos, e é um lindo testemunho, quando nós servimos com alegria as pessoas. O missionário contou que em uma certa aldeia muito distante, uma mulher doente precisava ser levada para um tratamento médico, um posto médico, mas esse posto médico era muito longe desse lugar, sem transporte nenhum para que possa ser transportada. 4 homens então se revezaram para carregá-la por vários quilômetros. Ao serem questionados, por que fizeram isso? Por que vocês levaram essa mulher nas costas? Tantos quilômetros, eles responderam: ela não é da nossa família, mas está no nosso caminho. Amém, irmãos? Assim é a minha vida e a sua vida. Todo necessitado do nosso caminho é o nosso próximo. Todo necessitado que está no nosso caminho é o nosso próximo. Então, que a partir de amanhã, a partir de hoje, aí para sua casa, esteja atento. Quem é o seu próximo? A parábola do bom samaritano, então, vai nos ensinar que o cuidado verdadeiro, ele é ativo, ele é intencional e ele não tem fronteiras nem barreiras. O amor que vem de Deus vai nos impulsionar a ver, a sentir e a agir, mesmo que isso te custe algo. O bom samaritano também vai nos ensinar que amar ao próximo é atravessar a rua. Muitas das vezes está faltando isso na minha vida e na sua vida, irmãos. Que seja um start hoje, atravessar a rua. E como que a distância de atravessar a rua é uma barreira para mim e para você muitas das vezes. Que em nome de Jesus, nós possamos romper essas barreiras e agir com misericórdia na prática, na vida prática. O cuidado com o próximo é a marca visível do amor de Deus ao próximo. Deus quer abençoar a sua vida.
mas Ele quer abençoar a vida do seu próximo através da sua vida, através dos seus recursos, através do seu tempo. Quando a gente fala de cuidado do outro, cuidado do próximo, nós precisamos entender que esse cuidado, ele não é um cuidado teórico, ele é um cuidado prático. É você chegar para uma pessoa e falar assim: rapaz, você precisa procurar um médico, você precisa perder peso, você precisa melhorar a sua alimentação, precisa procurar uma academia, precisa ler mais a Bíblia, precisa orar mais. Isso é cuidado, irmãos. E muitas das vezes a gente sabe a necessidade do outro, mas a gente tem dificuldade ou quer deixar passar. A vida não é minha, o problema é dele. Não, o problema é nosso também. Na questão do cuidado, nós precisamos entender que o problema é nosso também. É cuidado, é zelo com o outro. E esse ano a gente tem aprendido muito isso aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós realmente estamos crescendo no cuidado, em todas as áreas da nossa vida. É preciso ter essa empatia com o outro, com o necessitado. E assim nós vamos continuar pregando Jesus Cristo na prática. Não só falando, que é importante, mas também agindo, assim como esse bom samaritano na parábola de Jesus contou fez. Ele viu, ele se compadeceu e ele agiu. E aí a parábola vai dizer que ele ainda gastou recursos. Que ele falou lá para o hospedeiro o quê? Deu 2 denários e ainda falou: tudo que passar disso aí, você anota que quando eu voltar eu vou pagar. Amém, irmãos? Diferente daqueles 2 religiosos que passaram, viraram a cara, que mudaram para o outro lado da rua. Aquele bom samaritano representou Jesus na vida daquele homem caído. Que assim seja na minha vida e também na sua vida, para a glória de Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar, que a gente possa continuar cuidando uns dos outros. Nós vamos cantar, logo após eu pedir o pastor Rogério para dar a bênção apostólica, e hoje tem cantina, tá ok?